Eu preparei aqui um pouquinho mais que um roteiro para tratar desse assunto, que é a participação de sociedade estrangeira em sociedade brasileira, que é um problema, um dos problemas que foram criados pelo nosso novo Código Civil, que hibernou aí no quase 30 anos, né, nas gavetas, e de repente foi desengavetado para andar rapidamente. Então, embora o código tenha méritos, muitos, mas há algumas coisas em que nitidamente se vê. Primeiro, em que o código nasceu velho, porque nesses últimos 30 anos, né, sobretudo na área econômica, a coisa mudou muito. E o que ficou, de acordo com o anteprojeto, com o projeto que era bom, né, mas muita coisa ficou desatualizada, né? E outras coisas a gente vê que foram feitas sem muito cuidado. E trazem problemas. Um dos problemas foi esse, da participação de sociedade estrangeira em sociedade brasileira, mas que, felizmente, parece que que a questão está sendo resolvida, não é? Isso não é mais, hoje em dia, fruto de grande polêmica e, e resolvida bem. Então, bom, o Código Civil de 2002 teve o mérito de dedicar todo um livro, o livro 2 da parte especial, artigos 966 a 1195, ao direito de empresa. Com efeito, nada obstante a empresa, fenômeno central da atividade econômica, já fosse objeto de dispositivos legais esparsos, não era ela, até a entrada em vigor do novo Código, objeto de tratamento específico e ordenado na legislação brasileira. Quer dizer, a empresa é uma realidade, essa atividade, né, econômica de produção e distribuição de bens e serviços para o mercado. Isso é um fenômeno tão importante e tão forte que não podia deixar de invadir o direito. Então, você tinha normas no direito do trabalho, tinha normas no direito tributário que tratavam desse fenômeno, mas eram normas esparsas. A própria jurisprudência forçava vamos dizer, a criação de institutos nitidamente estimulada pela evidência de que a empresa era uma realidade que não podia ser desconsiderada. Então, só para um parênteses aqui, vocês veem, a lei estabelecia a possibilidade da dissolução das sociedades de pessoas, né, por vontade de qualquer dos sócios. E criou-se, então, na jurisprudência, a figura da dissolução parcial, que era não mais dissolver a sociedade, matar a sociedade, mas arrancar um pedaço dela quando o sócio quisesse se retirar. Isso, nitidamente, se deve à circunstância de que a sociedade é a vestimenta natural da empresa, aquela atividade que gera empregos, gera produtos, serviços, tributos, né? E que não podia ser, vamos dizer, morta pela vontade de um dos sócios da sociedade. Então, a jurisprudência encontrou uma solução muito boa. O sócio quer sair, sai, leva a parte dele, mas não mata necessariamente a sociedade. E é curioso que se chamou até disso de dissolução parcial, o que há um certo antagonismo entre as duas expressões, né? Porque a dissolução é a morte da sociedade. A dissolução parcial
seria uma morte pela metade ou por uma parte só. Mas se o Código Civil teve esse mérito, né, e o direito brasileiro tardou talvez um pouco a tratar assim de uma forma ordenada da empresa. E isso se inspirou muito no Código Italiano de 1942, que teve esse mérito, foi o pioneiro, né, no tratamento desse fenômeno da empresa. Aí a gente vê o seguinte, quer dizer, de um regime execrável, como era o regime fascista, né, e 42 a Itália estava em pleno regime mussoliniano, né, surgiu uma coisa boa, né, que foi o tratamento da empresa de uma forma tão boa que o nosso código, em muitos dispositivos, até praticamente copia os dispositivos do Código Italiano. Aliás, os meus antepassados são realmente uns craques no direito, né? Não eu, mas os meus ancestrais, né? Porque eu sou italiano também, né? Como descendente, né? Como oriundo, eles são os craques do direito civil, do direito processual, do direito comercial, né? Bom, mas esse livro 2 contém falhas e impropriedades que, se não anulam o mérito desse pioneirismo no direito brasileiro, certamente o mancham, o tisnam. Há dispositivos que parecem totalmente divorciados da realidade, como o artigo 999, que exige a unanimidade para as decisões que importem alterar a matéria indicada no artigo 997. Esta matéria compreende, entre outros, a cláusula em que se designa a sede da sociedade. O 997 estabelece o que deve constar obrigatoriamente nos contratos de sociedade. E o 999 diz que, para alterar qualquer daquelas matérias, é preciso a unanimidade dos sócios. Então, a rigor, a mudança da sede social para a sala vizinha no mesmo prédio não se poderia fazer se um dos sócios a ela se opusesse. Obviamente, o direito encontra saída para isso, pode ser um abuso de direito, mas é um absurdo. Isso é uma desatenção absoluta do legislador, né? O artigo 983, esse é muito interessante, hein? Diz que a sociedade simples pode se organizar segundo qualquer dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092, enquanto, contradizendo o que diz o artigo 983, o parágrafo único do 982 dispõe que as sociedades por ações, reguladas nos artigos 1088 a 1092, são necessariamente empresárias e, portanto, não podem ser simples. Então, o Código, num artigo e num outro que é colado a ele, num ele diz que a sociedade simples pode se organizar sob a forma de anônima ou de sociedade por ações. E no outro diz que a sociedade por ações nunca é simples. Então, o artigo 1145 diz literalmente que, se não restarem bens ao alienante, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, portanto, de todos os credores, literalmente. Parece óbvio que a alienação é eficaz para aqueles que com ela concordaram, não sendo minimamente razoável que a oposição de um credor que não concordou com a alienação torne ineficaz a alienação para todos, inclusive os que concordaram. Já o artigo 1146, desculpem essas digressões, mas é que aqui é uma palestra, é uma plateia assim tão categorizada que é bom chamar a atenção para algumas coisas que fogem um pouquinho, porque, a rigor, o tema que eu vou tratar aqui quase que podia dizer, olha, essa bobagem já está resolvida. Mas, então, veja bem,
O artigo 1146 transfere ao adquirente do estabelecimento todos os débitos anteriores do alienante, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado durante o prazo de 1 ano. A interpretação literal desse dispositivo pode ensejar o entendimento de que o alienante de dos seus inúmeros estabelecimentos liberar-se-ia de todas as suas dívidas anteriores à alienação, embora continuasse a operar dezenas ou mesmo centenas de estabelecimentos. E isso é um despropósito. E mesmo, vejam bem, aí a interpretação minimamente razoável é dizer, não, são as dívidas vinculadas àquele estabelecimento. Mas aí também é um problema insolúvel. Suponha que amanhã o Pão de Açúcar, que tem, sei lá, 400 estabelecimentos, vende um. Há dívidas que claramente você pode vincular ao estabelecimento. Algumas, né? Mas o Pão de Açúcar não compra arroz, feijão e vinho para o estabelecimento, compra em grande quantidade. E se toma um empréstimo no banco para reformar, ou um empréstimo para capital de giro, o que é vinculado àquele estabelecimento? Então, a verdade é que a venda de estabelecimento tornou-se alguma coisa bastante complicada. É certo que a lei, foi certa a lei em tratar do estabelecimento, que também não era tratado de uma forma assim, vamos dizer, organizada. Mas, certamente, isso aqui, ao contrário do nosso Código Comercial, que foi feito, que é um monumento legislativo, porque foi feito por comerciantes, né, que conheciam a matéria, a impressão que a gente tem é que a parte do direito de empresa do Código Civil foi feita por ilustres professores numa torre de marfim, que nunca entraram numa casa de comércio, nunca souberam o que é a realidade. Então, o nosso Código Comercial pôde sobreviver 150 anos sem que ninguém se queixasse disso, né? A parte primeira foi sendo adaptada, porque foi feito por gente que conhecia o negócio. Naturalmente, eu não estou depreciando a técnica jurídica. Uma lei tem que ser feita por quem tem técnica. Você não pode pedir ao industrial ou ao comerciante, mas é preciso que ele esteja presente. E o Código Comercial foi feito por comerciantes, né? Bom, outro. A regulamentação das sociedades limitadas, que eram regidas por lei, que, torneada pela jurisprudência, se mostrava satisfatória, tanto que a limitada era uma verdadeira preferência nacional, é confusa e há de criar problemas graves para os seus sócios. Para diferentes deliberações, diferentes quórum. Eu não boto isso no plural, porque eu nem sei qual é o plural de quórum. Unanimidade, artigo 1061, 2/3, artigo 1063, parágrafo 1º, 1/5, parágrafo 2º do artigo 1066, 3/4, artigo 1074, 1076, 1, mais da metade, artigo 1076, 2, maioria simples, artigo 1076, 3. Veja-se que a sociedade limitada é o tipo utilizado, vocacionado, é um instrumento tão eficiente que é utilizado até para grandes empresas. Mas a vocação é para farmácia, botequim, armarinho e outro pequeno negócio que se espalham por todo o país. Imagine-se a confusão que isso vai dar. A meu ver, isso aqui não vai ser seguido na prática. Não há condição de você ter uma farmácia de 2 ou 3 sócios no interior do Piauí e o sujeito respeitar esses diferentes quórum para decisões. Bom, agora vamos ao nosso assunto, então, né? Dentre esses dispositivos criticáveis, inclui-se o artigo 1134, que, numa leitura assim literal, restringiria a possibilidade da participação de sociedade estrangeira em sociedade brasileira que não seja anônima. Seria, então, ilegal a participação de sociedade estrangeira
em outros tipos de sociedade brasileira. As sociedades limitadas brasileiras, de que participassem sociedades estrangeiras, e elas certamente se contam pelas centenas ou milhares, teriam sido jogadas na ilegalidade. Seriam sociedades não personificadas, responsáveis os sócios ilimitadamente pelas obrigações sociais. O Gustavo mencionou uma decisão que também é mencionada num excelente artigo na revista de Direito Mercantil do professor Erasmo Valadão, AIN França. O professor Erasmo Valadão é um sujeito da melhor categoria, só que como ele tem o nome Erasmo Valadão AIN França, ele sempre se pensa que são duas pessoas. Um é o Erasmo Valadão, o outro é o AIN França, mas é uma pessoa só. Ele e um outro companheiro no artigo, Marcelo Vieira von Adamek, que eu não conheço, dão notícia de decisão da Justiça do Trabalho da capital do Estado de São Paulo, que impôs aos sócios de sociedade limitada a responsabilidade por dívidas trabalhistas da sociedade, porque esta seria irregular, por ter como sócio sociedade estrangeira. Aliás, vamos aqui, sem querer desmerecer os méritos que tem a Justiça do Trabalho, dizer que a Justiça do Trabalho desconsidera há muito tempo a limitação da responsabilidade ou a separação entre o sócio e a sociedade, às vezes até entre o vizinho do sócio e a sociedade. A Justiça do Trabalho, a pretexto de que é preciso, que a obrigação de estipendiar o trabalhador alimentar, que alguém tem que pagar. Então, todo mundo tem que pagar. Bom, mas essa é uma interpretação, né, desse nosso malfadado artigo 1134, né, que andou correndo por aí. Hoje parece que já está muito mais restrito, não conheço mais nenhum outro caso desses. Né? O artigo 1134 impõe-se assim um esforço de interpretação para inserir esse dispositivo e vários outros igualmente criticáveis do nosso novo Código Civil dentro de um sistema jurídico que é racional e que, sobretudo, se funda por dispositivo constitucional na livre iniciativa. Constituição da República, artigos 1º, 4 e 170. E, portanto, requer adequada aplicação das normas legais que regem a atividade empresarial. Aqui uma observação que eu gosto muito de fazer. Todas as nossas constituições, desde a do Império, de uma forma ou de outra, consagraram o regime da livre iniciativa. Mas foi a Constituição de 88 que deu uma promoção à livre iniciativa. Além de mencioná-la no artigo específico sobre o sistema econômico, que é o 170, ela, pela primeira vez, erigiu a livre iniciativa no artigo 1º, número 4, em um dos fundamentos da República. Fundamento da República igual à dignidade da pessoa humana, à soberania nacional, né? à pluralidade partidária. Então, a Constituição colocou lá os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Como a livre iniciativa não é, no Brasil, uma coisa popular, né? A nossa sociedade não preza a livre iniciativa, eu já vi até interpretações que dizem que não, a livre iniciativa não é fundamento da República. O que é fundamento da República são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, a livre iniciativa e o trabalho têm alguns valores sociais e outros valores que não são sociais. Ao contrário, eu acho que a Constituição fez questão de dizer que a livre iniciativa e o trabalho são valores sociais e são fundamentos da República. Portanto, toda e qualquer interpretação de norma de direito empresarial precisa levar em conta esse princípio constitucional. E é preciso que a interpretação dessas normas seja compatível com o funcionamento adequado de um regime de livre iniciativa. Isso
a livre iniciativa, como eu disse, não é alguma coisa muito popular, não mobiliza as massas, ninguém sobe num caixote de bacalhau na porta da fábrica para fazer um discurso em defesa da livre iniciativa. Mas ela é tanto fundamento da República quanto a dignidade da pessoa humana. Como é impensável afastar-se a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, também, a não ser por um movimento revolucionário, não se pode modificar o sistema de livre iniciativa. Bom, o artigo 1134 do Código Civil é: ressalvada a substituição por sociedade estrangeira da menção a sociedades anônimas ou companhias estrangeiras, quase que cópia do artigo 64 do Decreto-Lei 2627, 26 de dezembro de 1940, a Lei de Sociedades Anônimas, foi mantido em vigor pela lei em vigor. Vamos comparar os dois dispositivos. O 1134 diz assim: a sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade brasileira. O artigo 64 da Lei de Sociedades Anônimas dizia assim: as sociedades anônimas ou companhias estrangeiras, qualquer que seja o seu objeto, não podem, sem autorização do governo federal, funcionar no país por si mesmas ou por filiais, sucursais, agências ou estabelecimentos que as representem, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionistas de sociedade anônima brasileira. Isso aqui, nitidamente, ao se elaborar esse dispositivo, e eu não acredito que tenham sido os mestres que participaram da elaboração do projeto, que são pessoas do maior gabarito, né? Mas pediram alguém lá para, olha, adapta esse negócio aí. Então o sujeito viu o seguinte: onde tinha? Isso aqui vem da lei de sociedade anônima, então diz assim: sociedade anônima ou companhias estrangeiras, bom, isso agora está no capítulo de sociedades. Então ficou a sociedade estrangeira, tiraram o anônimo ou companhia. Mas depois teve preguiça de ir até o fim. E também tirar o anônima lá do fim. Então tinha algum sentido, numa lei de sociedade anônima, dizer-se que a sociedade anônima estrangeira podia participar de sociedade anônima brasileira. Aliás, diga-se de passagem, a despeito disso, nunca no Brasil esse dispositivo foi interpretado como permitindo que qualquer tipo de sociedade estrangeira participasse em qualquer tipo de sociedade nacional. O Banco Central registrou centenas de sociedades brasileiras não anônimas que têm participação de sociedade anônima ou de outro tipo de sociedade estrangeira. Então, eu anotei aqui: o entendimento dado ao artigo 64 do Decreto 2627, de 26 de setembro de 40, por mais dos 60 anos de sua vigência, foi sempre o de que a lei dizia menos do que a vontade dela. A regra foi sempre entendida pela doutrina e, mais que isso, pela prática, como possibilitando a sociedades estrangeiras de qualquer tipo participar de sociedades brasileiras, também de qualquer tipo. O Banco Central do Brasil jamais negou, fundado em uma interpretação mesquinha da lei, o registro de capital estrangeiro a sociedades estrangeiras não anônimas em sociedades brasileiras de qualquer tipo. Anônimas estrangeiras em limitadas brasileiras, limitadas estrangeiras em anônimas brasileiras, limitadas estrangeiras em limitadas brasileiras, contam-se as centenas ou aos milhares. Eu fiz referência a esse artigo do professor Erasmo Valadão, em que ele refere
algumas manifestações da doutrina de que na vigência da lei de sociedades anônimas seria vedado às sociedades estrangeiras participarem em sociedade limitada nacional. Mas são, assim, são a exceção que confirma a regra. São 1 ou 2 artigos lá que ele cita, provavelmente, ou por alguém... Não, às vezes é porque a pessoa quer ser diferente. Esse entendimento foi sempre tão pacífico que até quando, em um assomo de nacionalista exacerbado, na vigência da Lei de Sociedades Anônimas, o deputado Gabriel Passos apresentou à Câmara dos Deputados, lá nos idos de 1950, projeto de lei pretendendo restringir a nacionalidade brasileira às sociedades cujo capital pertencesse, em sua maioria, a pessoas residentes permanente e efetivamente no Brasil. Ele queria negar a nacionalidade brasileira por sociedades das quais participasse pessoa que não fosse residente no Brasil. Aqui o deputado Gabriel Passos, aqui talvez só os meus companheiros de segunda idade, não é? Porque hoje em dia a terceira idade está passando para segundo, né? Então, lembrem-se de que ele era um dos mais respeitados e respeitáveis deputados intransigentemente nacionalistas. Mas aqui ele escorregou, porque a questão de negar a nacionalidade brasileira a uma sociedade que tem um sócio residente no estrangeiro, então qual é a nacionalidade da sociedade? Passa a ser o quê? Passa a ser uma sociedade sem nacionalidade, quando se sabe que a nacionalidade da sociedade é que dá a lei que rege a sociedade na sua estrutura, né? Que diz como é que ela se administra, quais são as responsabilidades dos sócios e dos administradores. Então, essas sociedades apátridas não teriam lei. Mas vejam, olha aqui, o artigo 1º desse projeto que não vingou. A sociedade de fins comerciais, industriais ou agrícolas só será considerada brasileira quando reunir os seguintes requisitos: ser constituída no Brasil, ter mais de 50% do seu capital em ações nominativas ou cotas pertencentes a pessoas residentes permanente e efetivamente no Brasil. Então, desculpa, tinha que ter a maioria de pessoas residentes no Brasil. For dirigida efetivamente por brasileiros, ter sua sede principal no Brasil e não ter laços de subordinação ou dependência com firmas, grupos, trustes ou indivíduos estrangeiros. Esses estrangeiros eram considerados, então, mais ou menos como na Alemanha nazista se consideravam os judeus. Eram um bacilo que podia infeccionar qualquer coisa. Mas veja que até aqui se respeitaram as cotas. Ninguém pensou, nem mesmo o mais exacerbado nacionalista, pensou em restringir a participação de estrangeiros, sociedades, ou seja lá o que for, em sociedades por cotas, que, obviamente, não são anônimas. A redação do mal-sinado artigo 1134 do Código Civil decorre, como eu disse a vocês, de evidente descuido do legislador, que, ao reproduzir a norma da Lei de Sociedades Anônimas, trazendo para o capítulo da sociedade dependente de autorização a regra contida no capítulo do Decreto-Lei 2627, da sociedade anônima ou companhia cujo funcionamento depende de autorização do governo, sociedades anônimas ou companhias nacionais e estrangeiras, modificou, no início do artigo 1134, a referência à sociedade anônima estrangeira, para sociedade estrangeira, mas, inexplicavelmente, não fez a mesma modificação no final. Eu me sinto à vontade de dizer isso aqui, criticando o legislador, porque, por exemplo, encontrei num livro de direito de empresa recente, editado pela revista Tribunais, 2007, de um professor Alfredo de Assis Gonçalves, em que ele diz o seguinte: por evidente descuido
o codificador de 2002 reproduziu a norma revogada, sem considerar que só no contexto anterior, inserida que estava na respectiva lei, é que se justificava a referência restrita à sociedade anônima. Se não pode o intérprete ignorar a letra da lei e negar-lhe a aplicação a pretexto que ela se deve a cochilo ou descuido do legislador, por outro lado, há de se buscar, de todas as formas, meios de dar aos dispositivos legais interpretação coerente com o sistema em que se inserem, compatível com a realidade social em que vigoram e adequada à finalidade a que se destinam. A aplicação da lei há de se conformar ao razoável, não pode abalar um sistema de regulamentação da atividade econômica, trazendo a incerteza, fazendo discriminações sem nenhuma explicação lógica, tornando ilegítimas, sem que nisso se possa ver qualquer propósito, práticas assentes, consagradas e importantes para o desenvolvimento da atividade econômica dentro do regime consagrado pela Constituição. A verdade é que uma especulação assim, que eu não gosto de fazer, porque eu não sou um filósofo do direito, mas um grande autor alemão, não é, que nós citamos muito, sobretudo na matéria da posse, o Iering, né, dizia o seguinte, que o direito que não é aplicável e aplicado na prática não é o direito, é o fantasma do direito. Porque realmente o direito existe para ser aplicado, o direito existe para regular a nossa vida aqui. Então, quando se faz uma lei que não tem nenhum sentido, que discrepa de todo o sistema, você tem que tentar uma interpretação que a torne aplicável. Então, parece que realmente produziram aí vários fantasmas do direito. Mas, nessa busca de uma interpretação razoável, nós encontramos várias razões que suportam a interpretação do artigo 1134 como não impedindo a participação de sociedade estrangeira em sociedade brasileira de qualquer tipo. A interpretação puramente literal do artigo 1134 do Código Civil, quando a ementa constitucional número 6 de 1995, revogando o artigo 171, suprimiu a diferença entre a empresa brasileira e a empresa brasileira de capital nacional, então essa interpretação puramente literal afronta a Constituição. Sociedades brasileiras organizadas de acordo com a lei brasileira e que aqui tenham a sede de sua administração, não podem, salvo quando lei específica o determine, sofrer qualquer discriminação fundada na nacionalidade dos seus sócios. Isso contraria a estrutura da Constituição. Restrições às sociedades brasileiras, em razão da nacionalidade dos sócios, são efetivamente legítimas, quando norma específica as estabeleça, o que é feito as mais das vezes com base em dispositivos da Constituição Federal, e sempre ou por motivos de soberania e segurança nacional, ou em função da atividade a ser exercida. Assim, diversas restrições. As restrições à atuação estrangeira em faixa de fronteira, Lei 1634 de 1979, Decreto 85.064 de 1980. Assim, nas áreas de assistência à saúde, Constituição Federal, artigo 199, parágrafo 3º, Lei 8.080. Navegação de cabotagem, Constituição, artigo 178, parágrafo único, Decreto-Lei 2.784 de 40. Transporte rodoviário de cargas, Constituição, artigo 178,
Lei 6.813 de 80. Empresas jornalísticas e de radiodifusão, Constituição, artigo 222, Decreto 70.436 de 1972. Note-se que essas restrições vêm sendo paulatinamente amenizadas, o que é plenamente explicável em um país que se insere cada vez mais em uma economia globalizada, que derruba as barreiras entre países e sistemas jurídicos. Quer dizer, é a economia que derruba, não o nosso sistema. O direito mercantil, que hoje nós chamamos de direito empresarial, é e sempre foi um direito em que se prestigia a autonomia da vontade e se permite ao comerciante e hoje ao seu sucessor, o empresário, atuar com liberdade, respeitadas as proibições e restrições da lei. O velho Regulamento 737, de 25 de novembro de 1850, ao regulamentar o verdadeiro repositório de sabedoria, que é o Código Comercial de 1850, no seu artigo 2º, o Regulamento 737, ao definir o que constituía a legislação comercial, colocava os usos comerciais como fonte subsidiária da lei, antes da lei civil, prestigiando assim a força criativa dos comerciantes, que só podia desenvolver-se em um regime que prestigiasse a liberdade de atuação, restringida tão somente em face de vedações claras e taxativas da lei. Essa é toda a ideia do direito empresarial, do direito comercial. Ele coloca, assim, como se fosse uma prateleira de ferramentas para que os que se dedicam à atividade econômica escolher o que querem. Então, a forma da sociedade é aquela que o sujeito escolhe. Se escolhe mal, problema dele. Os institutos, os contratos, quer dizer, realmente não é apenas uma questão da Constituição prestigiar a livre iniciativa, é que todo o sistema do direito empresarial é assim. Ele não manieta o empresário, o comerciante, porque é exatamente da imaginação, da criatividade do empresário e comerciante que deflui o dinamismo da vida econômica. O incentivo de ganhar dinheiro é um incentivo à criatividade das pessoas, a não ser os puros artistas, né, que criam em homenagem à criação em si. O grosso das pessoas se movimenta por interesses pessoais. E o dinheiro é uma forma de dar às pessoas a possibilidade de atender aos seus interesses e direitos e desejos pessoais. Então, essa é a ideia de um direito que tem que prestigiar a criatividade, a liberdade, a escolha da forma contratual que o sujeito quiser, da forma societária que ele quiser, e não colocar uma camisa de força. Isso não quer dizer, deixa eu dizer aqui duas coisas. Primeiro, que o dinheiro, eu não quero dizer que o dinheiro é o valor máximo na vida das pessoas, não, graças a Deus. Mas é importante, é muito importante, e por isso é o que movimenta a atividade econômica, né? Nós temos uma cultura muito que desprestigia, ou melhor, nós gostamos muito de fingir que nós não gostamos de dinheiro, né? Mas todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de dinheiro, salvo o poeta absoluto. Mas todo mundo é aquele negócio, o chega para o advogado e diz, bom, doutor, como é o senhor, não, os honorários, deixa para lá, depois a gente vê. É como se fosse... E o empresário e o comerciante, não, tem isso muito presente. E é na busca da riqueza que as pessoas se movimentam e têm a sua criatividade incentivada. E esse direito existe para isso, para restringir a atividade, aos princípios da lei, aos dispositivos legais, mas não para manietá-la, para criar restrições sem nenhum propósito e nenhum sentido. O artigo veja-se mais, o artigo 1134 do Código Civil, a despeito de sua criticável redação,
não veda expressamente a participação de sociedade estrangeira em sociedade brasileira que não seja anônima. Ele confere textualmente à sociedade estrangeira uma faculdade de participar em companhia ou sociedade anônima brasileira. Só a interpretação a contrário senso poderia levar à conclusão de que, ao conceder essa faculdade às sociedades estrangeiras, a lei estaria impondo uma proibição inexplicada e inexplicável de elas participarem de sociedades brasileiras de outros tipos que não a anônima. Não é preciso ressaltar a cautela com que se deve utilizar a interpretação a contrário, mormente no caso específico, em que se estaria concluindo pela existência de vedação que contraria todo o sistema do direito empresarial. Por outro lado, vejam bem, essa proibição de sociedade que não seja anônima, sociedade que não, estrangeira que não seja anônima, ou melhor, perdão, essa proibição de sociedade que não seja anônima, sociedade brasileira que não seja anônima, ter sócio, como sócio, uma sociedade estrangeira, afetaria certamente as sociedades limitadas, tanto as centenas que têm como sócio sociedades estrangeiras, como as que pretendam vir contar com capital estrangeiro para expandir as suas atividades. Mas, mais que isso, ela seria absolutamente inócua, uma vez que, se optarmos pela interpretação mesquinha da lei, que é a que concluiria pela vedação, teríamos também de restringir o impedimento exclusivamente às sociedades estrangeiras, já que exclusivamente a elas se refere o artigo 1134. Pessoas naturais, pessoas jurídicas que não sejam sociedades e entes despersonalizados, como os fundos de investimento, que não são sociedades e não têm personalidade jurídica, estrangeiros, continuariam livres para ser cotistas de sociedade brasileira de qualquer tipo, o que tornaria inócua, na prática, a norma que estabelece a exclusão das sociedades e apenas das sociedades e não das demais pessoas jurídicas e desses entes despersonalizados, né? E apenas das sociedades do rol de investidores estrangeiros nas limitadas. Se prevalecesse essa interpretação a contrário do artigo 1134, se estaria incentivando a sociedade estrangeira que pretendesse adquirir participação em sociedade limitada brasileira a colocar entre o sócio estrangeiro e a sociedade brasileira um veículo intermediário meramente formal. Então, a sociedade estrangeira que quer participar na sociedade anônima brasileira constitui um fundo no exterior e participa aqui. Ou arranja um testa de ferro, um homem de palha, né? Um laranja, para ser o sócio aqui, e lá fora ela se assegura de que o sócio verdadeiro é ela. Isso é um incentivo ao faz de conta, que, aliás, é muito do nosso gosto, né? Que não parece contribuir em nada para a transparência dos negócios que se deve buscar em uma sociedade moderna e que almeja, ou diz que almeja, por inserir-se entre as mais desenvolvidas. Louve-se, assim, a doutrina brasileira, que tem sido unânime, ou quase isso, em interpretar o artigo 1134 do Código Civil de forma inteligente, não mesquinha, consentânea com a Constituição e adequada a um país que busca deixar para trás o subdesenvolvimento econômico. E, por fim, dado o local onde, não apenas dado o local onde eu me encontro, mas também pela importância fundamental disso, é muito importante registrar que o Registro Público de Empresas Mercantis, tanto antes da entrada em vigor do novo Código Civil,
quanto após a vigência dele, como consta do Manual de Atos de Sociedade Limitada, e como o Gustavo mencionou agora muito bem, numa reunião das juntas comerciais, isso ficou assentado, né? Se registra sociedade limitada brasileira de que participe sociedade estrangeira. É de lamentar apenas que tanto tempo e tanto papel, porque tem muito trabalho sobre isso, tenham sido gastos por tantos autores para tentar consertar a indesculpável desatenção do legislador. E foram bem-sucedidos, porque eu acho que esse problema está superado. E, de qualquer forma, eu até estou sendo um pouco injusto ao criticar, ao dizer que tanto tempo e papel tenha sido gasto por isso, porque a existência deste dispositivo é que propiciou a oportunidade de eu ter o prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado.